palavra do Senhor diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus amados, eu quero que você pense assim: qual é a pessoa mais importante na sua vida? Qual pessoa você pode dizer, essa é a mais importante? Agora, faça outra ideia. Você recebeu diversas joias. Essas joias, elas foram lhe dadas para você dar a quem você quiser. Umas mais caras e mais raras do que as outras, mas foi lhe dado e olha, dê para as pessoas que você quiser. Aí eu lhe pergunto, existe uma pessoa mais importante na sua vida, a quem você vai dar a joia mais rara? A quem você vai dar? Irmãos, é uma pergunta até redundante, logicamente, a pessoa mais importante da sua vida. É ou não é, irmãos? Não é assim? Eu teria que ter pelo menos 2 joias, que eu teria que dar para minha mãe e a minha esposa, né? Então eu teria que ter pelo menos 2, né? De mesmo valor, para nenhuma brigar com a outra, né? Assim. Mas veja só, irmãos, a gente costuma dar o melhor que nós temos para aquela pessoa. Mas aí você pode dizer assim, ora, mas em que ordem eu daria essa joia para essa pessoa? Irmãos, se a pessoa realmente é importante para você, ela vai ser a primeira que você vai dar, é ou não é? Você não vai presentear todas as outras pessoas para só depois presentear a pessoa que você ama. Não, meu irmão. Você vai presentear em primeiro lugar a pessoa que você mais ama. Não é assim, irmãos? Isso fala de primícias. Porque, meus queridos, a pessoa mais importante, né? Se é que podemos dizer assim, nas nossas vidas é Deus. Não é, irmãos? Então nós temos que dar o melhor para Ele. Nós temos que entregar o melhor para Ele. E isso fala, irmãos, justamente das primícias. E aqui na nossa igreja, irmãos, nós temos essa programação todo o primeiro mês do ano, né, janeiro, a primeira programação da igreja, nós fazemos essa festa justamente para representar, meus queridos, o que nós temos que dar ao Senhor, ou seja, o nosso melhor. Irmãos, mas o que são primícias, meus queridos? A primícia é um símbolo da dedicação, do compromisso e, sobretudo, da nossa gratidão, porque o Senhor, como nós vimos nessa noite, a nossa irmã Raquel, ela fez uma leitura aqui de uma lei que havia no Velho Testamento, em que foi promulgado o seguinte: todos os primeiros frutos têm que ser dados ao Senhor. Mas não eram apenas os primeiros frutos, mas também os primogênitos, os primeiros filhos, até dos animais, tinha que ser dado ao Senhor. Meus queridos, sabe o que é que os judeus faziam? Os judeus, irmãos, quando eles plantavam qualquer coisa, o primeiro fruto que dava, seja uma fruta, seja um cereal, não é? Seja qualquer coisa desse tipo, eles amarravam uma fitinha vermelha para dizer: esse é do Senhor. E isso representa, irmãos, a dedicação, o compromisso com o Senhor. Amém, amados? Porque, irmãos, justamente o povo estava sendo instruído a agradecer a Deus por aquilo que Deus tinha dado a eles. Se Deus, irmãos, deu condições para eles terem uma plantação, a primícia dizia: Senhor, estou muito satisfeito com o que tu fizeste na minha vida. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? E é muito simples, irmãos. A gente pode até usar alguns exemplos. Se alguém arrumar um emprego para você, arranjar um emprego para você, você vai ser grato a essa pessoa. Talvez você lhe compre um presente caro. Não é assim, meu irmão? Se um médico de repente lhe dá algum tipo de remédio ou faz uma cirurgia em você, e essa cirurgia deu legal, você costuma dar um presente, é ou não é, irmãos? Eu tenho alguns souvenirs na minha casa que as minhas turmas, né, de homilética, de hermenêutica, de teologia sistemática me deram recentemente, irmãos, me deram um presente que eu fiquei assim encantado, me deram uma xícara e eu sou apaixonado por café. Então todo dia eu vejo uma xícara lá, eu me lembro, a minha aluna me deu. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso porque alguém gostou do que eu preguei, do que eu ensinei e disse: esse vai ser um presente para reconhecer. Diga glória a Deus, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Natan, eu botei para gravar, Natan. Então, meus queridos,
nós colocamos, meus amados, nas mãos, né, das pessoas que são importantes para nós, algo que é importante para nós. E as primícias dizem isso, irmãos, porque eles estavam reconhecendo que verdadeiramente era Deus quem lhes estava lhe dando condições para poder ter aquela plantação. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Certa feita, eu conversava com um jovem que morava aqui nessa rua, não é? E nós congregávamos na mesma igreja. E nós perdemos contato, ele saiu daqui e ele foi crescendo dentro da polícia, mais especificamente dos bombeiros. E eu soube, né, que ele já era capitão dos bombeiros e era comandante, depois foi comandante de um como é que chama? Um quartel, né? Um quartel dos bombeiros lá em Jaguaribe, ó, em Guarabira, nessa cidade de Jaguaribe, nada a ver. Então, ele era comandante e tal, e um dia eu estava saindo de casa, ele vinha descendo para visitar a mãe, aí parei, né, eu parei, meu irmão, que bênção e tal, e ele havia se afastado do Senhor, e eu disse, meu irmão, eu fiquei sabendo que você agora é comandante do quartel. Ele tal, né, aquela brincadeira toda. Sulamita não pode ver ele que travou uma brincadeira com ele que ele nunca gostava, enfim. Aí ele disse, Sulamita não está aí não, né? Passei correndo. Aí eu disse, não, tá não, fique tranquilo. Aí eu disse para ele, né, meu irmão, louvado seja Deus por sua vida. Ele disse, não, quem disse que foi Deus? Fui eu. Eu é que batalhei, estudei, cresci dentro da polícia e ganhei tudo aquilo, né, que hoje eu tenho. E eu disse, meu irmão, quem foi que te deu vida? Quem foi que te deu forças? Quem foi que te deu sabedoria? Quem foi que foi abrindo os caminhos para você chegar lá? Aí ele ficou assim e disse, realmente é Deus. Então agradeça a Deus, porque sem nenhuma dessas coisas você não chegaria a ter o que você tem. Houve uma parcela sua, lógico, grande, né, o seu esforço, mas Deus estava te dando os insumos para você chegar até lá. Meus queridos, veja só, amados, o povo de Israel, eles não agradeciam apenas pela colheita que eles haviam recebido ali, mas eles estavam também já agradecendo pela seguinte, por aquela colheita que vinha. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Aí olha só, irmãos, um fruto é parecido com o outro, não é? Se você pegar essa pera, meu irmão, uma é bem parecida com outra. E por que a primeira ela é diferente, irmãos? A primeira não é diferente em nada, é igual às outras, mesmo sabor, não é assim, meu irmão? Mesmo textura, vem da mesma árvore, porém o que diferencia, irmãos, é a atitude de quem está dando o primeiro ao Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Quem pega aquele primeiro fruto, esse é o primeiro. Se, né, no caso lá de Israel, se era um animal, né, seja um cordeiro, um carneiro, esse é do Senhor, não era diferente em nada dos outros, mas era separado para o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? A intenção daquele que dava é que era diferente, irmãos. E Deus, ele estipulou essa lei, não é? Ele estipulou essa lei para trabalhar no coração dos seus filhos, para que eles pudessem entender que Deus era diferente. Deus era alguém distinto. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus não era como os deuses falsos que não existem, mas ele estava dizendo, eu sou diferente. Por quê, irmãos? Quando você entrega um presente, não é, a alguém, o melhor presente, aquilo que você poderia dar de melhor, você está dizendo, para mim, você é diferente, você é o melhor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, o povo de Israel estava sendo ensinado a dar ao Senhor o melhor para que o pudesse distinguir, porque o nosso Deus é diferente de qualquer ser humano, porque o nosso Deus, irmãos, ele é transcendente. Os irmãos entendem? Ele é muito maior do que a sua criação, não há ninguém igual a ele. Então nós temos que, em primeiro lugar, dar o melhor ao Senhor. Amém, queridos? E Deus, irmãos, ele estipulou essa lei. Aí talvez você diga, ora, mas o Velho Testamento não passou, o Velho Testamento não caducou. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o Velho Testamento ele foi cumprido em Cristo, não é? Quando Cristo veio, não precisa mais nós cumprimos as leis cerimoniais do Velho Testamento. Os irmãos entendem? Mas o Velho Testamento continua em vigor. Por exemplo, meus queridos, os 10 mandamentos continuam valendo para mim e para você. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Eles estão vigorando para nós, mas a lei das primícias, ela está incluída nas leis cerimoniais. Meu irmão, concordo com você, nós não precisamos, por exemplo, de uma festa como essa para poder adorar a Deus, porque se esse culto não existisse, fosse apenas um culto de domingo,
seria também a mesma coisa, irmãos, entendem? Nós continuaríamos adorando a Deus. Entretanto, meus queridos, o princípio das primícias permanece para nós dar o melhor ao Senhor. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino em primeiro lugar. E ele disse: aquele que vem após mim, não toma a sua cruz, morre a cada dia e me segue, não é digno de mim. Ou seja, meus queridos, o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Amém, queridos? Ele é um Deus, eu entendo o que eu vou falar, ele é um Deus ciumento. Não é o ciúme como você tem, mas é um ciúme de exclusividade. Quer ser exclusivo na nossa vida. Ele não quer que você o adore e adore com outra coisa, não, meu irmão. Ele disse: eu sou o Senhor, além de mim não há Salvador, e eu não dou a minha glória a qualquer outrem. Esse é o nosso Deus. Ele quer exclusividade e nós temos que dar o melhor para ele, irmãos. Nós damos o melhor para tantas coisas, não é? Esse meu amigo que encontrei aqui na frente, que ele tem um morte de medo de solamita, ele, irmão, deu o melhor para chegar a ser bombeiro, não sei o quê, entregou o melhor, não é? A gente dá o melhor para um relacionamento, a gente dá o melhor, não é, para um emprego, dá o melhor para diversas coisas, para um conceito político. Principalmente nesses últimos dias, tem gente enlouquecendo aí, né, meu irmão? Do melhor que ele tem ao conceito político, entregando a sua vida a homens, meu irmão, que são falhos, porque todos nós somos falhos de dar o melhor. Quando a gente fala de dar o melhor ao Senhor, né, eu vou domingo na igreja, né, senta ali, dou aqui glória a Deus, quando a banda canta eu acompanho, e lá vai. Meu irmão, é dar o melhor para o Senhor. O princípio das primícias, ele permanece. Nós temos que dar o melhor ao Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. O nosso Deus, ele é distinto de qualquer outra coisa, meu irmão, da sua criação. Ele é distinto de tudo. O Senhor, ele tem que ter o primeiro lugar em nossas vidas. Glória a Deus, igreja. Nós temos que colocá-lo em primeiro lugar, irmãos. E olha só que coisa, no texto que nós lemos nessa noite, Salomão, ele fala de bens materiais. Ele diz: honra ao Senhor com a tua renda. Não é assim, irmãos, que nós lemos nessa noite? Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor com a tua renda. E eu acho muito interessante que ele tenha escolhido a palavra honra, não é, irmãos? Como é que nós honramos a outra pessoa? É distinguindo a outra pessoa, não é assim, meu irmão? É tendo respeito por ela, não é, meus queridos? Ele diz: honra ao Senhor com as tuas rendas. Irmãos, o nosso dinheiro, quando a gente recebe, né, uma célula não é diferente da outra. Pode ser assim, uma maior ou menor, mas é dinheiro, né? Na verdade, irmãos, é dinheiro, não tem diferença, não é? Mas o que é diferente, meus queridos, é nós reservarmos o primeiro ao Senhor. Os irmãos entendem? Eu já contei aqui na igreja, irmãos, eu não sei se é verdade, mas quando eu recebi Jesus como meu Salvador em 1992, contava-se uma história que uma criança encontrou R$10. Aí ele saiu gritando na rua: encontrei R$9, encontrei R$9. Aos amigos: ei, doido, é 10. Ele falou: não, um é do Senhor. Eu encontrei 9, né, irmãos? Eu não sei se é verdade, mas o princípio prevalece. Amém, queridos? Porque nós estamos entregando ao Senhor o melhor. Mas, meus amados, como o hino, né, que os jovens cantaram aqui, composição, né, do Natan, composição, né? Composição do Natan, e todos os jovens cantaram, diz assim, que as primícias não é só dinheiro. Amém, irmãos? Porque, irmãos, se nós reservarmos apenas dinheiro para dar o melhor ao Senhor, irmãos, nós estamos sendo simplesmente, meu irmão, simplesmente capitalistas só, né? Nós estamos dando, porque às vezes até esperamos que o Senhor devolva a nós, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, as primícias não é só dinheiro, não é só nossos bens, são os nossos talentos. Diga glória a Deus, irmãos. São os nossos recursos, as nossas forças. O Senhor, certa vez, foi inquirido por alguém: Senhor, qual é o maior mandamento, né? E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas perguntaram a ele de novo: Senhor, né, o que eu devo fazer para adorar ao Senhor? O que é que eu devo fazer para entregar o melhor ao Senhor? E ele disse: servir ao Senhor, né, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, não é assim, meu irmão? De toda a tua alma, entregando ao Senhor ao melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: a tua primícia, a maior de todas, é você entregar a sua vida a Ele. É você entregar a Ele aquilo que você tem de melhor. E sabe o que você tem de melhor? A sua vida, o seu coração. Eu
Existe um texto no livro do Apocalipse, capítulo 4, que todas as vezes que eu leio, eu me emociono, me encanto com esse texto, porque os irmãos sabem que lá fala que João viu o Senhor sentado no trono, e ao redor do trono tinha 24 tronos, e assentado naqueles 24 tronos havia 24 anciãos, cada um deles com coroa em sua cabeça. Foi uma visão que João teve. Aqueles 24 anciãos representavam os crentes, né? Os 12 patriarcas, os crentes do Velho Testamento, e representavam os 12 apóstolos, os crentes do Novo Testamento, ou seja, os crentes que passaram em nós de hoje, sentados ao redor do trono. E a Bíblia diz, irmãos, que quando os anjos se prostravam naquela grande visão, se prostravam diante de Deus, a Bíblia diz, meus queridos, que os anciãos também se prostravam, mas diferente dos anjos, eles tiravam a coroa da sua cabeça e depositavam aos pés do Senhor. Aquela coroa representa o galardão, o prêmio que nós vamos receber quando chegarmos lá, por tudo que nós fizermos em prol do Senhor. E aqueles 24 anos disseram: Senhor, eu não preciso, eu não quero, preciso, mas eu não quero nada, porque tudo é teu, a glória é tua, a honra é tua, eu não mereço nada. Estava tirando a coroa da sua cabeça e colocando aos pés do Senhor. Você entende, meu irmão, o princípio da primícia da sua vida? Deus deu a primícia por você. Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim: e ele não poupou nem o seu próprio filho por amor de nós, quanto mais nos dará com ele todas as coisas. O Senhor não poupou nem o seu próprio filho, ele deu o melhor que ele tinha. O versículo mais conhecido da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa tal maneira quer dizer que Deus nos amou tão intensamente que ele mesmo decidiu dar de si a nós. Você entende? Ele deu o melhor que ele tinha, ele não podia dar nada melhor do que isso, a não ser ele mesmo. Ele deu o melhor para você. Eu pergunto: o que é que você tem dado ao Senhor? O que é que você tem dado ao Senhor? Muitas vezes, irmãos, a gente pensa, não é, que vindo só à igreja e sentando nos bancos da igreja, está ótimo, isso é só isso. Não, meu irmão. Jesus quer muito mais do que isso. Ele quer estar com você e quer que você esteja com ele. Os irmãos entendem, irmãos? Porque tem pessoas que muitas vezes estão conosco, mas nós não estamos com elas. Não é assim, meu irmão? E vice-versa, né? A gente pensa que está com outra pessoa, a gente até está, mas o outro não está conosco. Mas o relacionamento com Deus é diferente. Ele quer estar conosco e nós com ele. Ele quer viver a nossa vida, irmãos. Um louvor que foi cantado aqui também pelo Ministério do Louvor diz assim: ele anda nos passos teus. Os irmãos entendem a profundidade dessa palavra. O Senhor está contigo, andando ao teu lado. Ele deu o melhor por você. Ele só pede uma coisa: me dê o melhor a sua vida. Sabe por quê? Porque ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Ele não quer te dividir com ninguém. Ele não quer te dividir com os teus prazeres, com este mundo, com outros deuses. Ele quer que você seja dele e ele seja seu. Isso não é, meu irmão, impossível, não é difícil. Não é difícil não, pastor. Não, meu irmão. Porque quando você para pensar o que ele já fez por você, quando eu paro para pensar o que ele já fez por mim, quando eu olho em retrocesso a minha vida no passado, eu digo: Senhor, eu não mereço. E a única coisa que eu posso fazer é entregar o melhor que eu tenho, a minha vida, porque ainda que eu fizesse igual a Paulo disse, né? Queimasse o meu corpo, ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu falasse ali dos anjos e dos homens, isso para Deus não é nada. Os irmãos entendem? Porque Deus não precisa de nada, ele é completo. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Agora, entregar a minha vida a ele é ingratidão. Entregar a sua vida a ele é ingratidão. Então, o princípio, irmãos, da primícia, ele permanece, que é nós entregarmos a ele tudo o que nós temos. Deus deve ser o nosso tudo. Eu costumo dizer: Deus é minha prioridade. Não, irmão. Prioridade é família, prioridade é trabalho, é igreja. Deus, ele tem que ser o seu tudo. Os irmãos entendem, irmãos? Prioridade a gente dá, não, tem uma mais importante. Não é assim, irmãos? A gente marca uma prioridade, essa aqui é prioridade, mas às vezes é uma coisa mais urgente, a gente deixa para trás. Meu irmão, Deus não quer ser a tua prioridade, ele quer ser o teu tudo. Os irmãos entendem? Ah, pastor, e o que é que acontece se eu der minhas primícias ao Senhor? Irmãos, o nosso irmão Salomão, ele diz no versículo 10 do texto que nós lemos nessa noite,
ele diz, então se encherão os teus lagares. Não é assim, irmãos? Se encherão os teus celeiros, os teus lagares transbordarão. Meu irmão, o Senhor Jesus, ele diz assim, quem deixar pai, mãe, casas, filhos, terras, né, em favor de mim, receberá 100 vezes mais aqui na terra e vida eterna no céu. Irmãos, a troca, não é? Se a gente for olhar num olhar assim bem comercialista, não sei se essa palavra existe, mas no sistema comercial, a troca não se compara. A gente entrega a nossa vida a ele de 100 vezes mais aqui na terra e vida eterna no céu. Meu irmão, qual dos teus bens pode te dar a vida eterna? Qual status nessa terra pode te dar a vida eterna? Qual amigo ou influência que você tenha pode dar a vida eterna? Nenhum, nem o teu próprio esforço, mas o Senhor ele morreu para você ter a vida eterna. E a vida eterna não começa quando você morrer, começa no momento que você o recebe, entrega a ele o teu melhor, porque ele tem 100 vezes mais aqui na terra e vida eterna no céu. Então que nós possamos dar a ele o melhor. Amém? Você está pensando assim, esse pastor está apontando para mim, né, e está dizendo assim, né, como se ele desse o melhor. Meu irmão, eu me enquadro igual a você, eu sou pecador igual a você. Os irmãos entendem o que eu estou falando? A minha vida, meus queridos, ela foi transformada pelo Senhor. E quem já teve a vida transformada sabe do que eu estou falando. Aqui e ali a gente tenta dar o melhor, às vezes não consegue, mas essa intenção de dar o melhor, meu irmão, de melhorar a cada dia, de mudar a cada momento, meu irmão, é essa intenção que faz com que entreguemos sempre o melhor ao Senhor. Os irmãos estão entendendo, meus queridos, que nós façamos sempre a diferença, que os nossos dias sejam vividos para Ele. Diga glória a Deus, igreja. Então que nós possamos dar o melhor para o Senhor. As primícias, meus queridos, que nós trouxemos aqui são coisas que nós vamos degustar, né, e depois ir embora. Tem uma melancia que o nosso irmão Evaristo trouxe, é diurético, né? Você vai comer e depois você vai no banheiro e vai embora, né? A turina. Depois vai por outros caminhos, né? Mas, isso é detalhe. Agora veja, irmãos, o que eu estou falando. É pequeno. Isso aqui foi apenas, meus amados, uma metáfora do que nós vamos dar. Porque nós temos que dar para o Senhor, na verdade, ao nosso coração. Vou dizer uma coisa para você. Se você não tiver um centavo na sua vida, se você não tiver uma roupa boa, um sapato bom para vir à igreja, um carro ou qualquer outra coisa para vir à igreja, mas você simplesmente entregar a sua vida, eu venho sem nada, Senhor, entregar a minha vida. O Senhor diz, beba da água da vida. Porque Ele diz, eu estou dando a água da vida sem preço. Não é assim que está no livro do profeta Isaías? É sem preço, meu irmão. Você não precisa pagar nada, porque o Senhor já pagou por você. Se você não precisa de dinheiro para comprar a tua salvação, você não precisa, né, nem vestir alguma determinada roupa, ou cortar seu cabelo de determinada maneira, ou deixar cortar por algum, né, conceito humano. Você não precisa disso, nem subir, né, ladeiras aí de joelho, fazer qualquer outra coisa, mutilar o seu corpo para ganhar a salvação, porque ainda que você fizesse tudo isso, você não obteria a salvação. Sabe por quê? Porque o preço do pecado é muito mais alto e esse preço já foi pago pelo Senhor. O Senhor já pagou por nós, então não precisa pagar mais nada, porque o Senhor já pagou o preço por você. Ele só pede agora, entregue a sua vida, receba esse sacrifício, os seus pecados serão sanados, os meus pecados serão curados. Irmãos, quando eu recebi Jesus em 1992, a consciência, repare bem, irmãos, a consciência de que o meu pecado foi apagado, foi ligado pelo Senhor, irmão, a consciência me fazia querer, na época eu podia, né, mas me fazia querer andar pelas ruas como um doido, né, sair correndo pelas ruas e gritando, olha, Deus me perdoou. Era o sentimento que estava no meu coração, porque aquele peso das minhas costas, o peso que trazia um vazio, uma coisa até incongruente, como é que um peso pode trazer vazio, mas era isso que eu sentia, um peso na minha alma, um vazio no coração. E quando eu recebi Jesus, o meu Salvador, esse peso saiu da minha alma, o Senhor preencheu o meu coração, e a minha vontade era sair correndo no meio da rua, gritando, ei, Jesus me salvou. Sabe por quê, irmão? Porque é algo que eu não mereço, e nada do que faço eu devo fazer.
merecedor dessa salvação. Então, nessa noite, meu irmão, a primícia que nós temos que dar, nós já demos aqui essas frutas, mas como eu já disse, é apenas uma pequena metáfora, mas o que nós temos que dar mesmo é o nosso coração. Dinheiro é pouco, irmãos, entendem, irmãos? Você pode dar soma de dinheiro, ainda não vai ser o suficiente a tua alma. E o Senhor nessa noite diz para você, volte para mim. Não é? Eu não sabia nem que Natan ia cantar essa música, mas ela é muito pertinente. Volte para mim, porque eu sou o teu Senhor. Sou eu o único que pode preencher esse vazio no teu coração. Eu sou o único que pode mudar a tua vida de uma maneira que você não compreende. Irmãos, eu vou dizer isso para acabar. Quem já experimentou a presença do Senhor na sua vida não troca por nada. Não troca por nada. A gente costuma trocar, isso é natural na vida, troca de camisa, né? Troca de ideia, né? Troca de bairro, troca de trabalho, troca de tudo. Mas quem já recebeu o Senhor na sua vida e já experimentou essa presença gloriosa no seu ser, não troca por nada. Pode passar pelo que passar, mas sabe, eu tenho a vida eterna, não porque eu mereça, mas porque aquele que morreu por mim me deu a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé, meus queridos.